No que está baseada a cultura surda? O que é ela? No que ela se difere da cultura ouvinte? Se você parar para pensar, a grande diferença entre surdos e ouvintes, eu vou falar aqui, acho que vai ter gente que vai falar assim, pô, mas isso aí é óbvio, né? É óbvio, mas as pessoas não percebem, tá? Porque aqui tem uma coisa que que é assim, é algo assim incrível, mas ao mesmo tempo é simples. Talvez você vai até rir do que eu vou falar aqui. A grande diferença entre surdos e ouvintes é que os surdos não ouvem. Óbvio, né? Pois é. Mas aí que está a grande questão. Porque, pare e pensa comigo, como que era a vida dos surdos antes? Como é que era a vida dos surdos 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 anos atrás? Já parou para pensar nisso? Eu não estou falando nem daquilo que a história registrada diz para a gente, não. Só você parar e pensar como que é a vida do surdo hoje na sociedade. Surdo, todo lugar que o surdo vai hoje tem alguém que sabe Libras, não é verdade? Todo lugar que o surdo vai, tem alguém que está ali preparado para atender ele em Libras. Ele pode chegar para o segurança do shopping e conversar em Libras. Ele pode chegar para o professor da escola e conversar em Libras. Para o advogado, para o juiz, para o promotor. Ele pode chegar para o açougueiro, pedir tudo ali em Libras. Para o caixa do supermercado, para o policial na rua, para o gari. Ele pode chegar até mesmo para o motorista do Uber ou de qualquer outro aplicativo e falar ali em Libras. É assim que funciona a sociedade hoje? Infelizmente, não. Na verdade, se o surdo chegar para o familiar dele hoje e falar só em Libras, as chances são de que a comunicação também não vai fluir. Então, se hoje é assim, está dessa forma ainda, e a gente está caminhando para passos que vão trazer cada vez mais pessoas para essa consciência da importância de saber a Libras, de saber se comunicar com surdos, da oportunidade que as empresas têm de atender também aos surdos. Então, enquanto a gente está caminhando para isso, está caminhando até a passos razoavelmente grandes, largos, né? Muita coisa nova tem surgido este ano, para o próximo ano, e cada vez mais coisas vão surgir nessa área, tem que estar preparado. E o que acontece? Há mais tempo atrás, como que era esse dia a dia dos surdos? Os surdos estavam isolados, eles não tinham a comunicação, pelo menos a maioria deles não tinha, percebe? Isso faz o quê? Como é que o surdo vai captar esse mundo à volta dele? Ele vai olhar, ele vai sentir, ele vai buscar perceber, ele vai usar os outros sentidos que nós humanos temos e que a gente acha que só tem 5, entende? Ele vai usar as várias outras capacidades que nós seres humanos temos. E isso vai fazer com que ele vá desenvolvendo novas percepções sobre tudo que está ao redor dele, mas principalmente aquilo que ele está vendo. Então, quando o surdo vê alguma coisa, ele vê aquilo e ele percebe aquilo ali praticamente de forma 3D. É diferente da maioria das pessoas ouvintes que olha para as coisas que estão ao seu redor e enxerga as coisas como se fosse um papel ali na frente dela, enxergando as coisas como 2 dimensões apenas, entende? Então, o surdo percebe a posição dessas coisas. Ele consegue mapear o ambiente que ele está com muito mais facilidade. Então, todas as coisas da cultura surda, todas elas são baseadas nessa capacidade que os surdos foram desenvolvendo com o tempo. E isso vai fazendo com que a forma dele de perceber o mundo seja principalmente pautada na visão dele, literalmente nos olhos, naquilo que ele está vendo ao redor dele. E claro, ele vai sentir muito da vibração do próprio ambiente, da vibração de coisas físicas e da própria energia das pessoas no ambiente. Todos os surdos fazem isso? Definitivamente não. Mas todos os surdos que perceberam que eles têm essa capacidade e vão observando mais isso, eles conseguem desenvolver isso com mais facilidade. Mas, mais do que isso, eles percebem as expressões faciais, as expressões corporais das pessoas. Então, todas essas coisas vão fazendo com que os surdos comecem a cultivar algo. Ou seja, a cultura, aquilo que ele vai cultivando na vida, os hábitos novos. Então, o surdo está num ambiente que ninguém ali sabe Libras. Pô, tem que ser muito burro para ficar num lugar que ninguém sabe Libras.
Então, o que o surdo faz? Ele começa a ter contato com outros surdos. Ele passa a sair, vai se encontrar, eles criam associações, criam pontos de encontro, oportunidades para trabalharem juntos, para desenvolverem projetos juntos. E assim, os surdos vão estando cada vez mais entre si. Então, essa cultura passa a aumentar, a ser algo compartilhado. Por isso que a Libras é o resultado da cultura surda, ela brota da própria cultura surda. Isso faz com que essa forma como os surdos percebem o dia a dia é diferente de uma pessoa ouvinte, como eu e você. Por quê? Porque nós ouvintes, o ambiente em que a gente cresceu, ele foi um ambiente baseado em sons. Os brinquedinhos que a gente tinha quando era bebê eram som. Aperta lá, o bonequinho vai lá e faz algum apito, faz algum barulho. Tem o chocalho, assim, que você vai balançando e faz aquele barulhinho ali. Então, todas as coisas de nós ouvintes é som, entende? Vai para a praia, aí tá o cara lá, ele não se conforma com a ideia de colocar um fone de ouvido. Ele não se conforma com a ideia de levar uma caixa de som desse tamanho. Ele não se conforma com a ideia de levar uma caixa de som desse tamanho. O cara tem que levar uma caixa de som que nem cabe aqui na tela para eu descrever o tamanho da caixa de som. Entende? E isso para ficar na barraca de praia. Então, qual que é a lógica disso? Nós, ouvintes, gostamos do som. E esse cara aí, aparentemente, ele não estava nem aí se os outros gostavam do que ele estava ouvindo, né? Porque muito sem noção. Mas percebe? Então, o surdo, essa forma como o surdo vê o mundo, faz com que ele tenha uma cultura diferente da cultura de nós, ouvintes. Mas as músicas, as falas, as rimas, tudo aquilo que a gente tem de sons na nossa cultura ouvinte, os próprios ritmos da nossa terra brasileira, são coisas que fazem parte da cultura ouvinte. Então, aí que está a grande questão. Porque se tudo que você vai estudar da Libras está baseado na cultura ouvinte, né? E é da cultura ouvinte que vem a língua portuguesa brasileira. Então, para e pensa comigo. Se é da cultura ouvinte que vem o português e você está estudando a Libras baseado no português, cadê a cultura surda na história? Cadê? E se de alguma forma esse conteúdo de hoje trouxe mais clareza para você no caminho da Libras, aperte curtir aqui abaixo, se inscreve aqui no canal para que você seja avisado em primeiríssima mão. Você precisa de tocar lá no sininho, badalar o sininho para que você seja avisado sempre que a gente publicar novos conteúdos inéditos, exclusivos aqui no canal. Segue a gente lá no Instagram, porque lá você pode acompanhar um pouco do dia a dia meu e da minha esposa Raquel, que é surda. E também, aqui abaixo, tem alguns links. Você pode acessar o nosso site, conhecer por dentro como que funcionam os métodos da Universidade da Libras e qual que é o método adequado, o método ideal para você no seu momento agora, para que você possa agora mesmo começar a sua trajetória no caminho da Libras, para que você possa se desenvolver cada vez mais e avançando no caminho da Libras, esse universo incrível. Eu sou o Madison Barreto, cofundador da Universidade da Libras.